conversou lá no início dessa questão da pandemia com o doutor Felipe, o ano passado, né? A gente conversou com ele como médico, né? Na verdade, ele é especialista em cirurgia, né? Um cirurgião, mas é médico, né? Atende a nossa comunidade, conhece a nossa comunidade, dedica-se a essa questão da saúde. Naquele momento, a gente conversando com o doutor Felipe, era muito novo ainda essa questão do Covid, havia muitas incógnitas, muitas dúvidas, e a expectativa de que se pudesse ter respostas ou soluções a médio prazo. Infelizmente não está concluso. Nós estamos vivenciando ainda essa pandemia mundial, estamos vivendo um problema muito sério aqui em Tupã-Siretã. O próprio Dr. Felipe, em áudio divulgado pelas plataformas digitais, aí, alertou a comunidade para o problema do colapso no sistema de saúde e a preocupação dele no sentido de que as pessoas poderiam chegar a ponto de não serem socorridas ou não serem atendidas. Ele continua na linha de frente, continua como diretor clínico, é o médico que mais tem acompanhado os pacientes aqui de Tupã-Siretã e nessa questão também, inclusive, de deslocar pessoas para fora do município. E ele agora deu uma certa folguinha lá, ele nos deu um toque que poderia falar, que estaria à disponibilidade para poder falar nessa manhã, e a gente, é claro, agradece a ele por essa gentileza. E vamos conversar com ele, primeiro para falar um pouco dessa experiência, desse período que ele já vivenciou e o que está vivenciando principalmente nos dias de hoje. Doutor Felipe, bom dia, como é que está o senhor, tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes. Já fazia tempo que a gente estava meio namorando, né, Miguel, para falar aí, mas estava difícil o tempo, né? Tá bem complicado. E é uma experiência que eu, sinceramente, não queria ter, viu, Miguel? Então, é uma experiência meio desagradável, né? Mas a gente está no meio, a gente é o ponto de partida de atendimento dos pacientes, a gente é o porto seguro dos pacientes. E, enfim, a gente está seguindo, tentando da melhor forma possível, né, Miguel? Ainda mais se tratando de uma doença que não tem tratamento, uma doença que não existe cura, e vamos ver com a vacina de agora em diante se a gente consegue controlar, né? Mas é uma situação bem desagradável, Miguel. A gente, lá em março, na primeira entrevista, né, a gente tinha até dúvidas se o vírus ia chegar no Brasil de forma pesada, como estava na Itália, né? Isso já faz um ano, né? A gente vendo aquele colapso na Itália, né, nos países europeus, em janeiro, fevereiro, e a gente não imaginava que iria chegar nesse ponto aqui no Brasil, né? Ainda mais depois de um ano, né? Mas existem lugares no Brasil, aí em Santa Catarina, alguns lugares do Rio Grande do Sul que já estão vivendo esse cenário de guerra nos hospitais, né? Então, eu tenho transportado bastante pacientes para UTI, né? São pacientes que necessitam de acompanhamento médico no transporte, né? Para tentar chegar da melhor forma possível num recurso maior, né? E a gente vê o cenário das UTIs extremamente lotados, as equipes exaustas. Então, é um cenário que as pessoas que estão aí no dia a dia, né, que não tiveram familiares, eu acho que são poucas as pessoas que não tiveram familiares que contraíram o vírus já, talvez não tenha noção do cenário que a gente está vivendo, né? Então, na rua, no dia a dia, a gente não tem essa noção, né? Mas nos hospitais de grandes centros é um cenário bem difícil. Até para nós que somos médicos é complicado a gente ver isso aí, viu, Miguel? Então é isso. A doença chegou com força, né? É uma doença viral aí que já faz um ano, parece que faz 10 anos que está no nosso meio, mas vai fazer um ano. Né? Então mas vamos lá, a gente está acreditando na imunidade da vacina, na imunidade da doença, né? Que tem muitos pacientes, muitos habitantes que já pegaram a doença, já contraíram, né? A gente tem pouquíssimos casos de reinfecção. Isso aí, se tu projetares num cenário geral aí de pacientes, né? Num global de N de pacientes que já contraíram é irrisório, então permite a gente concluir que a doença ela causa uma imunidade, a gente não sabe por quanto tempo, mas as pessoas não estão pegando de novo, salvo raras exceções, né, Miguel? Então isso é a nossa expectativa, né? Que essa imunidade venha,
né, e que a gente passe aí esse mês de março aí, que possivelmente vai ser o pior mês aí desde o início da pandemia, né? Infelizmente, a gente tem ouvido isso já há um bom tempo, né? Próximos períodos vai ser o pior, enfim, o pior, e nós estamos conseguindo piorar ainda. A ponto de o senhor acabou de dizer aí que o mês de março deve ser o pior momento, né? O senhor tem um outro aspecto, o senhor também foi atingido pelo vírus. O senhor teve a Covid? Isso, Miguel. Eu e a minha esposa, nós tivemos Covid em novembro, né? Passei por um quadro leve, né? Minha esposa também. A gente passou isolado aí até em Santa Maria, não precisei de internação. Tive algumas alterações no exame de sangue, tive que tomar uma medicação por 30 dias. Mas os profissionais que estão na linha de frente, né, Miguel, não tem muita escolha, né, Miguel, de ficar isolado, né, como a população em geral, de se cuidar, né, então a gente, é o nosso trabalho, né, então fazer o quê? A gente está mais exposto, a gente tem esse risco, né, vários profissionais do hospital, vários profissionais dos postos de saúde, colegas, também já pegaram o vírus, já passaram por ele, né, então é uma situação desagradável, né, Miguel? É uma situação complicada, todo mundo tem medo, enfim, abala o psicológico, né? Então, mas é a nossa realidade no momento, né, Miguel? Não temos como fugir dessa realidade. Então a gente tem que tentar se adaptar da melhor forma possível e tentar orientar a população da melhor forma possível, porque no momento está fora de controle, né, a doença, né? No momento está fora de Sim. controle. O senhor, inclusive, gravou um áudio, divulgou um áudio, né? E nós pedimos a sua autorização, a gente veiculou parte dele aqui, em que o senhor alertava para entre aspas, colapso da saúde em Tupanciretã. Por que o senhor chegou a tomar essa atitude e como está o quadro daquele dia que o senhor divulgou esse áudio até hoje? Não, Miguel, assim, ó, a gente vem atendendo em Tupã, né, desde o início, né, então até dezembro, houveram picos, né, de pacientes com Covid, né, em Tupanciretã, né, então um dos picos foi ali em julho e agosto, depois a doença acalmou um pouquinho, depois o outro pico foi ali final de novembro, depois das eleições, né, depois houve aí um período de um mês aí um pouquinho de uma incidência maior, mas ainda controlável, né, e a gente notou antes do carnaval, ali numa semana antes do carnaval, final de janeiro, antes do carnaval, um aumento muito grande, exponencial, do número de pacientes com síndrome gripal procurando o hospital e procurando os postos de saúde, né? E a gente começou a notar que pacientes graves começaram a chegar com mais frequência, né? Inclusive o boletim diário da saúde é uma coisa que dá para a gente se basear. A gente sempre tinha questão de 30, 40 pacientes, 50 pacientes com doença ativa no município ao mesmo tempo, né? E ali no final de janeiro, início de fevereiro, a gente começou a subir de forma que agora a gente tem mais de 600 pacientes com doença ativa, né? Então naquele momento, eu acabei fazendo esse áudio porque eu senti que a doença estava querendo sair de controle, né, Miguel? Mas aqui em Tupanciretã, eu acho que Tupanciretã começou uns 10 dias antes do que o resto da região e do estado. Nessa situação de aumento de casos. Então, aquele áudio que eu veiculei aí, que até era com esse objetivo mesmo, era de tentar alertar as pessoas, né, que a doença está aumentando de forma muito, muito rápida, estava aumentando de forma muito rápida, e que a gente corria o risco aí de não ter leitos, né, e passou-se aí 3 semanas, eu acho, daquele áudio, e agora a gente está vendo lotações de UTI. Na época, quando eu mandei, a lotação de UTI era 75% do estado, agora nós estamos com 98% de leitos de UTI lotados, né? Enfim, tem os hospitais particulares estão com 125%, 130% de lotação, né? Estão colocando pacientes eu não sei aonde, né, Miguel? Então foi isso. A gente sente no dia a dia, né, Miguel, que a doença ela sai do controle, né? Enfim, então esse foi o objetivo. Então é uma sensação que nós tivemos lá e se repercutiu. Naquele mesmo momento, Chapecó entrou em colapso, a região de Xanxerê, né? Eu tenho colegas lá que estão trabalhando, lá o cenário é de guerra, Miguel. É um cenário muito, muito triste, sabe? É complicado, não.
As pacientes chegam precisando de uma UTI, precisando de respirador, e não tem, né? Então, é complicado. Aliás, o nosso Hospital de Caridade Brasileira na Terra tem 3 equipamentos que são chamados os respiradores que o senhor colocou, né? Me Perfeito. parece que é fixo ali Perfeito. São 2 de transporte, né, que conseguem manter o paciente por pouco tempo, mas conseguem, né? São muito bons os respiradores, né? E nós temos um fixo, né? Mas a gente já usou, inclusive, 2 vezes eles, né? Eu já usei em transporte também. Só que a gente tem que ter a noção que num cenário atual, por exemplo, né, de não ter leito, né, Miguel? Claro que nós vamos colocar os pacientes, se for preciso, mas sempre cadastrando o paciente num leito de UTI, né, um leito de CTI, um hospital maior, né, porque existe uma diferença muito grande entre ter um respirador e ter um quarto de UTI, né, então é uma diferença oceânica nisso aí, né. Para tu ter uma ideia, a mortalidade em pacientes que estão entubados por Covid ou que estão em leitos de CTI, elas estão beirando a mais de 70% dos casos. Quer dizer, de cada 10 pacientes que são entubados, em leitos de hospital de complexidade, com UTI, 70% estão morrendo. Então, é um dado aterrorizante, né? Sim. Agora, imagina num hospital, o paciente está num respirador, num hospital que não tem capacidade de UTI, né? Então, não precisa nem dizer que é pior. Então, aqui nós não temos condições de manter um paciente, de tratar um paciente entubado aqui, né? Nós temos condições de ganhar tempo, né, Miguel? Mas que aí é o respirador que entra na jogada, né? Agora é uma situação que é a última situação, a última ação que nós podemos tomar aqui em caso de não ter leito, né, disponível em outros hospitais, né? Que é o que está acontecendo no momento, né, Miguel? Perfeito. Aliás, o nosso hospital, como é que ele está na condição de recepção de pacientes com Covid, leitos para eles, enfim, o atendimento para quem está com Covid no hospital? Vocês estão conseguindo atender? Miguel, para tu ter uma ideia, lá no início, no ano passado, até o final do ano, nós cadastramos 4 leitos de isolamento de enfermaria. Nós não temos UTI aqui, de enfermaria para o estado, né, para receber pacientes de Covid. Houve um momento ali em dezembro que nós tivemos 7, 8 pacientes internados com Covid, depois das eleições, mas mais da metade, enfim, dos pacientes, eles eram pacientes que hoje, por exemplo, não teriam indicação de internação, né, eram pacientes que mais para acompanhamento, né, não precisaram de oxigênio metade desses pacientes. Agora o que aconteceu? O fluxo de pacientes no hospital ficou tão grande nas últimas 4 semanas que nós tivemos que isolar uma área do hospital com 18 leitos, tá? São 18 ou 20 leitos, e essa ala envolve os quartos novos, né, os quartos de convênios, toda uma ala do hospital, para tentar isolar o fluxo dos funcionários e o fluxo dos pacientes, ficar só na mesma ala, para a gente poder atender essa demanda, né? Então nós já chegamos a ter 17 pacientes internados nessa ala, né? Só que isso varia bastante de dia após dia, né? Tem pacientes que vão dar alta, a maioria dos pacientes melhoram, né? Isso é uma realidade, mas muitos pacientes eles se mantêm estável ou no oxigênio por mais de 20 dias. E outros que evoluem para um quadro pior e necessitam de UTI. Então hoje nós estamos com 10 ou 11 pacientes internados lá com Covid, tá? Nós temos 3 pacientes esperando leito na UTI. Os 3 chegaram ontem, certo? Todo dia chegam 4 ou 5 pacientes com indicação de internação no nosso hospital. Todo dia, 4 ou 5 pacientes. E alguns chegam em estado bem avançado, enfim. Então, parece uma demanda infinita, né, Miguel? Então, tá bem cansativo, mas a gente tem condições, a gente tem atendido no hospital, né? A gente tem... que, Miguel, a gente está numa situação seguinte, ó, esses pacientes, eles têm que ser atendidos, não importa como, tem que arrumar espaço, tá?
Então assim, é uma situação meio complicada. Mas não tem condições, vai fechar. Como é que vai fechar? Não tem como fechar, né? Então, tu tem que usar até o último torpedo de oxigênio, mas tu tem que atender, né? O paciente precisa, Perfeito. né? Então, não tem muita escolha para os hospitais, né? A gente precisa manter o atendimento aberto, né? As emergências que estão com UTIs lotadas, elas continuam abertas. Já poderiam ter fechado há várias semanas, né? Mas os pacientes precisam ser atendidos, né? Então, enfim. Então, a situação é essa, né? Não tem muita escapatória, né? Então, Bom, com relação, oi. com relação a equipamentos, suprimentos, oxigênios, por exemplo, medicamentos para esses pacientes, o hospital Sim. está conseguindo ter? Sim, é uma doença viral, né? Então não é uma doença que antibiótico resolva, não é uma doença que tenha remédio, né? Então não existe uma medicação específica. O que a gente tem hoje? A gente tem medicações, o oxigênio é fundamental, né? Mas a gente tem algumas medicações que, teoricamente, aqueles pacientes que internam com falta de ar, que é a grande maioria, esses pacientes têm algumas medicações que tendem a amenizar um pouquinho a evolução do quadro, né? Então, para uma terapia intensiva, digamos, né? Que é corticoide, anticoagulantes, né? Remédios sintomáticos para febre, enfim, exames de sangue, e isso é o que está sendo feito em todos os hospitais do Brasil e do mundo, né? Porque não existem outras medicações, não existem medicações específicas, né? E esse tipo de medicação a gente tem no hospital, né? Só que é aquela coisa, não é nada assim que impacta de forma importante no curso da doença, né? A gente tenta usar a maioria das medicações, um cuidado dentro do hospital, que é um cuidado mais intensivo, com fisioterapia, enfim, né? Mas não existe assim uma medicação específica, né? O hospital de Tupanciretã não tem esse remédio, né? Isso não existe porque não tem, né, Miguel? Não tem, né? Uhum, Mas as certo. medicações de combate que o mundo está usando, a gente tem, né? A gente tem. A Então, gente viu cenas de colapso no norte, por exemplo, do país, principalmente em Manaus, sem ter oxigênio. Esse risco nós chegamos a ter? Miguel, não, assim, ó, isso existe uma parceria muito boa com a Secretaria de Saúde aqui do município, né? A Secretaria de Saúde já tem uma rede grande de pacientes domiciliares que usam oxigênio, já tem um fornecimento de oxigênio de empresa e a gente tem uma máquina de oxigênio que foi instalada em janeiro agora aqui no nosso hospital, né? Graças a Deus foi instalada e com o suprimento de torpedos de oxigênio, esse risco praticamente não existe aqui, né, Miguel? Não há esse risco, né? Agora a gente teve um aumento de uso de oxigênio grande, que a máquina do hospital que produz oxigênio ela não venceu. Isso foi há uns 10 dias atrás e a gente precisou de cilindros de oxigênio, né? Para equilibrar isso aí. Mas foram dias pontuais, né? A gente teve um fluxo muito grande de pacientes, a gente chegou a ter mais de 30 pacientes usando oxigênio no nosso hospital ao mesmo tempo. Nossa. É um negócio É absurdo, muita gente. é um absurdo, né? Num cenário pré-Covid, a gente tinha 1 ou 2 pacientes usando oxigênio. No inverno, no máximo 2 ou 3 pacientes que usam oxigênio, né? Então a gente teve 30 pacientes, né? Então aí a gente precisou do suprimento de torpedos, mas a Secretaria de Saúde, aí, o secretário de Saúde, o prefeito, prontamente já destinaram. A gente tem um estoque grande de cilindros no hospital também, de oxigênio. Então esse problema nós não tivemos. E acredito que nós não vamos ter, né? Acredito que nós não Perfeito. vamos ter esse problema, não. Nós estamos tendo um crescer muito grande de pessoas com o vírus ativo, como o senhor próprio relatou agora há pouco, né? De que forma o vírus mais tem se propagado? Que recomendações o senhor dá para as pessoas para evitar essa propagação tão grande que estamos tendo agora do vírus? Miguel, é as mesmas do início, tá? Não é as mesmas do início. É o contato interpessoal, a aglomeração de pessoas, festas, viagens, praias, excursões, né? Reuniões em ambiente fechado. É a mesma coisa, né? As pessoas, infelizmente, tudo que demora um tempo para passar acaba caindo na normalidade, né?
e as pessoas acabam esquecendo esses cuidados, né? Então, assim, o pessoal está falando muito em cepa nova, em nova mutação do vírus, que é mais Sim. contagiosa. Só que assim, né, Miguel, a Itália, quando teve o colapso lá em fevereiro, era a cepa inicial, colapsou, né? Por que os outros países não colapsaram ano passado? Porque foram adotados cuidados até ali outubro, né? Setembro, outubro, as pessoas não viajaram nesse período, né? E eu não estou falando aqui em fechamento de comércio, tudo, né? Porque isso é um assunto que virou muito politizado. Eu não estou falando nisso, eu estou falando em controle de circulação de pessoas, né? Em acúmulo. O que aconteceu de outubro em diante? As pessoas, acabou o coronavírus para as pessoas. Começaram a viajar, começaram a ir em festas de casamentos, começaram a ir em praias, começaram a ir em fazer reuniões fechadas, começaram, as pessoas não estavam mais usando máscara, né? Entende, Miguel? Então, assim, ó, esse descuido que pegou no período das eleições, pegou final de ano, pegou época de praia de janeiro, esse descuido praticamente foi o fundamental para a gente perder o controle agora em fevereiro e março, né? Isso foi o fundamental. Na minha opinião, essa falta de cuidado social é que está gerando esse acúmulo de casos e de pessoas cada vez chegando pior no hospital, né? Então é isso. Então, de agora em diante, o que acontece? Já está sendo feito de uma semana para cá, né? Então, Tupanciretã fechou tudo sexta, sábado, domingo, né? Agora está o regime de bandeira preta, né? Então, só está funcionando o essencial para a economia não parar, porque, afinal de contas, a saúde depende da economia, depende de financiamento, né? Então seria fechar tudo, no meu entender, aí por um mês, por exemplo, talvez fosse pior, eu não sei, né? É difícil, né? Mas eu acho que um isolamento controlado, né? Que as pessoas respeitando o vírus, as pessoas temendo o vírus, as pessoas não se aglomerando, né? Eu acho que essa é uma situação que vai ajudar e muito no controle para daqui 2 semanas, né? É o que eu espero, porque se continuar assim, o resultado final vai ser, não tem outro que é dobrar, triplicar, quadriplicar o número de mortes, né? Nós tivemos aí 4, 5 óbitos até novembro do ano passado, agora nós já estamos em 11. Enfim, pessoas jovens falecendo, né? Então isso é um resultado que, se as pessoas não tomarem consciência, vai cada vez mais aumentar, e pais perdendo filhos, filhos perdendo pai e mãe, vô e vó. Isso vai ser uma rotina nos próximos meses, próximos 2 meses, e está todo mundo suscetível, né? Então é isso que as pessoas têm que pensar, têm que botar em mente, né? Tem que se cuidar, não pode aglomerar, né? É um momento que tem que ficar em casa, né? Então basicamente é isso, né? E dá o tempo para a vacina, né? Que está lento, o mundo inteiro está vacinando, não tem vacina para todo mundo. Não se sabe se a vacina vai fazer efeito também, né? Mas é o que nós temos que acreditar. Perfeito. Porque caso contrário, Miguel, a imunidade vai vir depois que 60% da população pegar, né? Que é a tão falada imunidade de rebanho, que ninguém conhecia antes, hoje está na boca de todo mundo, né? Mas só que a imunidade de rebanho são 60% das pessoas. Nós estamos falando em Tupanciretã de 12 mil pessoas. Se 12 mil pessoas pegarem, nós vamos ter em torno de 300 óbitos em Tupanciretã. Então, estatisticamente é isso. Estatisticamente é isso. Então a imunidade de rebanho não é tão boa assim. É verdade, imagina. A gente não pode esperar por ela. Justamente. Então é uma situação bem complicada, né? Então, eu acho que o melhor a se fazer agora é a questão de tentar o cuidado, principalmente na relação interpessoas, né? Álcool gel, higienização, máscara, não se aglomerar, evitar visitas domiciliares, principalmente para pessoas idosas, né? E basicamente é isso, né? A gente não tem muita coisa diferente para fazer, né? Claro. Aliás, o senhor falou um aspecto muito importante que dá uma certa frustração para as pessoas. Nós tivemos lockdown aqui em Tupanciretã de quinta a segunda.
E as pessoas, a grande maioria, esperava que na segunda o boletim viesse um número muito menor de pessoas novas contagiadas. Esse efeito, esse reflexo, né, do isolamento maior, o distanciamento maior, demora um pouco para surtir efeito, né, doutor? Assim, a pessoa que começa com sintomas, a gente tem uma certa tranquilidade depois do 14º dia de doença, tá? Então, que é mais ou menos o período de contágio também, né? 12 a 14 dias. As pessoas têm piorado um pouquinho até o 12º, 13º dia, né? As pessoas que vão para a UTI, elas pioram nos 10 dias. Nos primeiros 10 dias, elas pioram de forma grave, precisando de oxigênio, uma piora importante. As pessoas que vão até o 14º dia, de uma forma cambaleante, mas não tem uma piora grande, essas pessoas normalmente não vão precisar de CTI, tá? Tem parâmetros médicos para isso, né? Clínicos que a gente observa. Mas então, assim, as pessoas que já estão contaminadas, elas têm esse período de até 14 dias para apresentar piora, né? Então, foi feito o fechamento na quinta-feira. Provavelmente, esse fechamento ele vai refletir a partir da metade da outra semana, certo? Que menos casos vão começar a chegar no município, é isso que a gente espera, né? Mas não é imediato, né, Miguel? Porque hoje nós estamos colhendo pacientes graves ou que estão ficando mais graves de infecções, de transmissões de 10 a 14 dias anteriores, certo? Certo. Então é isso. Então é sempre as atitudes que a gente toma hoje prevendo que a gente tenha uma diminuição ali com 14, 15 dias depois, tá? Então é isso, não é instantâneo a coisa, né? Perfeito. Um aspecto importante também a ressaltar, eu creio, doutor Felipe, é a questão de que quando as pessoas têm um sintoma que indique que há a possibilidade da pessoa ter a Covid, que ela amplie esse isolamento, inclusive familiar, inclusive dentro do seu ambiente de família, para não ter contato com outras pessoas e não transmitir o vírus, porque digamos que a pessoa possa não ter a Covid, só tem algum sintoma, mas não vai ter. Bom, tudo bem, fez um isolamento de algumas horas, alguns dias, e não contaminou os outros. Mas se for confirmado, ela, nesse período de contaminação, vai disseminar o vírus no seu ambiente familiar e pessoas que ela convive, que ela encontra, né? Isso é o que acontece, né? Nas casas. A gente está vendo agora isso sim, né? É uma característica desse novo vírus aí agora, que ele está mais contagioso. Geralmente, quando tem um caso aí no ambiente familiar, todas as pessoas da família estão positivando nos dias seguintes, né? Subsequentes. Então é uma situação só que é uma situação assim, né, Miguel? As pessoas vivem em ambiente familiar de 3, 4, 5 pessoas. A partir do momento que um positiva, que a gente está vendo que praticamente todos os outros estão positivando nos dias sequentes, né? Subsequentes. Então, porque já conviveram com essa pessoa nos dias anteriores, né? Então é bem complicado, mas claro que se tiver uma pessoa positiva e os outros estiverem assintomáticos, o ideal seria essa pessoa se afastar, né? Na medida do possível, essa pessoa se afastar da família aí por 10, 12 dias, né? São as orientações lá do início também, né? Uhum. Então, e principalmente se afastar de pessoas suscetíveis, né? Pessoas assim com mais idade ou com comorbidade, né? A gente tem visto os fatores de risco além da idade, acima de 60 anos, eu já estou falando 60 anos, nem mais 70, 60 anos, ou pessoas com Certo. menos de 60 anos, com obesidade, pessoas com sedentarismo, tá? Pessoas com doenças diabéticas e hipertensas, né? E outra coisa, ó, o sedentarismo, Miguel, isso 98% das pessoas do município são sedentárias, não praticam exercício, não tem treinamento físico, pulmonar. Por que eu estou falando isso? As pessoas jovens ou as pessoas de meia idade que fazem exercício físico rotineiro, essas pessoas não estão fazendo casos graves, né? E um exemplo são os atletas, né? Tu vê atletas aí no meio de esportes aí que a gente acompanha, que os esportes não pararam, né? Tu não vê atletas adoecendo, né? Outra coisa, jovens com menos de 25 anos aqui em Tupaciretã, nós não precisamos internar nenhum desde o ano passado. Ninguém, né? Então é uma doença uma doença que em jovens, pessoas com menos de 25 anos, é uma doença
por enquanto, né, Miguel, é uma doença bem leve, né? Aí sim dá para chamar de gripe, né? Um resfriado, né? Agora, a partir do momento que a idade vai aumentando e as pessoas pegam pessoas sedentárias, isso de forma importante ela vai acometendo e as pessoas desenvolvem quadros graves, né? Só que o problema é o seguinte, né, que eu falei, eu acho que 98% das pessoas são sedentárias, né? As pessoas têm sobrepeso, as pessoas comem errado, né? Infelizmente são essas pessoas que são alvo do vírus, né? Então Perfeito, muito bem. É Bom, complicado. doutor Felipe, quero agradecer a sua gentileza de dedicar todos esses tempos aí à nossa audiência, né, que está nos acompanhando. Parabenizar o senhor extensivo a toda a equipe do Hospital de Caridade Brasil na Terra, da Saúde do município de Pansitã, que tem se dedicado de uma forma intensa, desgastante, física, psicológica e mentalmente, com certeza, né? Mas nós estamos recebendo aqui nas nossas lives aqui centenas de pessoas parabenizando ao senhor, extensivo às equipes de saúde, desejando força, saúde, bênção, né? Agradecendo pela dedicação. E a gente sabe que essa dedicação não é de hoje, né? Isso vem já há um bom tempo e tem se intensificado, infelizmente, nos últimos meses e nos últimos dias aí. A gente permanece à disposição da saúde, do senhor, enfim, de quem for ligado a esse aspecto para ampliarmos essas informações no intuito de trazer a informação, de alertar as pessoas, de orientar, né? E procurar fazer com que a gente consiga enfrentar esse momento com as armas que temos, como o senhor bem colocou. Não temos o remédio, o medicamento que seja eficiente 100%, mas existem algumas precauções, algumas medicações que o senhor citou aí que são utilizadas para amenizar, enfim, existem formas de a gente diminuir o impacto dela. Mas, por enquanto, não temos o remédio. A esperança, como o senhor também bem colocou, é a questão da vacina, que está sendo trazida, infelizmente, a conta-gotas, mas está vindo, né? Aliás, quarta nós teremos aí a vacinação de pessoas com 80 anos para cima que não tenham recebido a primeira dose, estarão recebendo aqui em Tupã-Siretã. Mas eu vou deixar o microfone à sua disposição, se algo mais o senhor gostaria de colocar aos nossos ouvintes, senão a sua despedida momentânea e esperamos ouvi-lo em outras oportunidades. Não, Miguel, eu acho que só fazendo primeiro um agradecimento, né, que a comunidade está reconhecendo aí apesar de ser o nosso ofício, né, é meio que obrigação nossa, né, e dever nosso, né, mas a comunidade está abraçando aí o pessoal do hospital, os funcionários, né, então estão tratando de uma forma espetacular, estão dando força para os funcionários do hospital, né. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque é uma motivação para continuar o trabalho, né? E se ficar de recado final aí, que as pessoas se cuidem, né? Nessa questão de contato social, sair de casa só se necessário mesmo, né? Se conseguir, se positivar, procurar um auxílio médico, procurar uma orientação e de preferência se isolar das pessoas do domicílio, e tentar levar a vida da forma mais saudável possível, né? Dormindo bem, se alimentando bem, né? Com alimentos saudáveis, tentando diminuir o máximo o estresse, né? Porque tomando de forma correta as medicações para as pessoas que têm alguma morbidade, né? Não atrasando o tratamento, e porque é a única forma da gente passar esses próximos dias e tentar evitar aí mais desfechos desfavoráveis, né? E lembrar que não é só Tupã que está vivendo isso, o Brasil inteiro, né? O estado aqui os hospitais estão lotados, né? Então a gente tentar diminuir ao máximo a disseminação do vírus e os novos casos, né? Mas é isso, tá? Eu acho que não tem muita coisa diferente de falar aí, né? E as famílias, né? Que têm pacientes positivados, né? Tem uma palavra de conforto aí, né? E eu acho que a fé nesse momento é uma arma bem interessante, né? Uma arma que motiva bastante as pessoas e é uma coisa que a medicina não explica, mas a gente sabe que funciona, né? Então é isso. Acho que é isso aí. Tá bem, Miguel? Sendo, estou recebendo algumas fotos aqui de ouvintes da audiência nossa mostrando o dia de ontem, com muitos locais com filas, movimentação muito grande, algumas pessoas até sem máscara, né? A vigilância, inclusive, eu tinha me dito ontem que constatou isso, infelizmente. Eu não sei hoje como é que está, mas ontem, infelizmente, as pessoas tinham a sensação de que acabou o lockdown, está liberado, né?
E o senhor está ressaltando a importância do isolamento. Também é importante as pessoas que têm os sintomas se afastarem dos demais. Qualquer um tem que estar afastado, mas principalmente quem está com sintomas, né? Então, tomara que a comunidade se dê conta de que ainda estamos num quadro grave e precisamos nos manter afastados. Não exagerei no comentário, né, doutor Felipe? Não. Eu acho que nós estamos chegando no auge agora, né? Porque não adianta Tupã melhorar um pouquinho se o entorno está horrível, né? Porque o nosso desafogo é o entorno, né? Os leitos de UTI estão no entorno, né? E o entorno está no pior momento, né? Então não adianta só Tupã melhorar, né? Então a gente tem que melhorar num todo, né? E esse todo para melhorar pode ter certeza aí que vai um mês afora aí. Eu acho que talvez em abril, sendo mais otimista, esse mês de março aí vai ser bem complicado, Miguel. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua atenção. Um abraço, um bom trabalho ao senhor. Saúde, principalmente. Obrigado, Miguel. Bom dia. Bom dia. 9h58. Doutor